Na outra reunião nós terminamos 1 Coríntios. Terminamos o capítulo 16, né? No entanto, quão insondáveis são as riquezas do Senhor, né? Sempre temos mais luz e verdade para cavarmos na sua palavra. Então, embora podemos ter coberto todos os capítulos, nós podemos falar que cobrimos ou estudamos de uma maneira ainda panorâmica, né? Claro que alguns capítulos nós gastamos mais tempo. Mas o nosso alvo é estudar a palavra nesse contexto da reunião de ensino, procurando extrair lições preciosas para o nosso viver. Não é apenas um estudo para trazer conhecimento, mas muito mais do que isso. É estudar a palavra para descobrirmos a vontade de Deus para o nosso contexto atual. Então, por um lado, a palavra nos dá fundamento, nós precisamos conhecer a palavra, né? O Senhor Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras, né? Mas ele também diz, não conhecer as Escrituras e nem... Você lembra o restante? O poder de Deus. Então, não é só errar por não conhecer as Escrituras, mas errar também por não conhecer a intervenção de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus, a manifestação de Deus, o reino, a autoridade. Então, nós precisamos, por um lado, ter fundamentos da palavra, ou seja, conhecer a palavra do Senhor como um todo, o Logos do Senhor, né? Mas nós também precisamos conhecer aquela palavra revelada ou aquela intervenção de Deus nas nossas vidas no tocante à vida da igreja. Nós não podemos viver a vida da igreja sem conhecer o pensamento do Senhor para nós na cidade onde nós vivemos, né? Precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo queira nos dirigir nesses dias. Então, como é essencial, quando você lê, por exemplo, o livro de Apocalipse, você vai ver que João está escrevendo as 7 igrejas da Ásia, né? E você vai encontrar que o Senhor fala especificamente para cada igreja daquela. Ele não fala a mesma coisa para todas as igrejas, mas ele fala especificamente de acordo com a realidade de cada igreja local. Então isso mostra que ainda que a sua palavra seja uma só, o contexto de cada igreja local difere uma das outras. Ainda que o conteúdo, a essência espiritual seja Cristo em nós, mas a nossa conjuntura, a nossa maturidade ou a nossa debilidade, ela é singular. Ela é de acordo com a nossa realidade espiritual. Então nós podemos ter uma palavra geral, que é a palavra das Escrituras, mas nós precisamos de uma palavra específica para o tempo que nós estamos vivendo, né? Sempre estudar a palavra como a palavra única de Deus, mas procurando encontrar o pensamento do Senhor, a iluminação do Espírito Santo para os nossos dias, né? Então isso nos leva a uma dependência muito maior do Senhor. É possível a gente estudar a palavra, mas de uma maneira muito superficial. Como nós precisamos, ao estudar a palavra, orar e termos consagração para que o Senhor possa falar de maneira mais profunda conosco, né? Eu comentei uma vez com vocês, né, sobre Daniel, que ele estava estudando os livros, né, os rolos das profecias do Velho Testamento, e quando ele estava estudando Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro, de que profetizou Jeremias, né, sobre o povo do Senhor, havia se cumprido. Ele viu porque ele estudou a palavra. Então ele poderia estudar todos os livros, mas ele estudava procurando a vontade de Deus. Agora, se não for cuidadoso, o que poderia acontecer? Ler o livro do profeta Jeremias e ele estava no final do tempo do cativeiro e não perceber. Então você vê que ele não só lia levianamente, né? Ele não lia assim. Ele era um homem de oração. Daniel era um homem de oração e ele era um homem que pesquisava a palavra. E porque ele era um homem consagrado do Senhor, então ele percebeu a palavra profética, ele percebeu a revelação da palavra. E como nós precisamos ler a palavra assim também, né?
lê com esse coração de encontrar revelação da parte do Senhor. Por que estou falando isso, né? Porque nosso propósito aqui em Montemor não é sermos uma mera congregação, ou mais uma congregação. Mas o nosso propósito, na verdade, é o propósito do Senhor em todo lugar, é que o Senhor tenha um testemunho. A igreja seja edificada como testemunho do Senhor, ou seja, como um povo que expresse a vontade de Deus. Um povo que seja o corpo para que Cristo possa se manifestar. Não se trata apenas de irmãos se reunindo, mas se trata de Cristo reunir pessoas, reunir irmãos regenerados para que o seu reino, a sua soberana vontade, seja feita entre nós. Quando o Senhor veio na sua primeira vinda, havia muitos dos seus ali em Jerusalém. Quando os magos vieram do Oriente perguntar aonde convinha que o Cristo nascesse, Herodes ficou perturbado com aquilo, né? Que os magos vieram encontrar o nascimento do Senhor e reuniram os anciãos e os escribas a perguntar onde que convinha que ele nascesse. Eles não foram nem pegar os livros do Velho Testamento, eles sabiam tudo de memória. Falaram que em Belém de Judá deveria nascer, porque havia uma profecia. Mas, no entanto, nenhum deles, nem os anciãos, nem os escribas, nenhum deles, os mestres da época, foram ao encontro do Senhor. Os magos foram, mas eles não. Então isso mostra que é possível sermos povo de Deus e termos a palavra na cabeça, mas não termos revelação e nem um coração adequado. Nosso coração precisa ser muito afinado com a vontade de Deus, né? Então, nesses dias, embora todos sejam um povo do Senhor, quantos estão dispostos a ouvir a sua voz, né? Como o Senhor Jesus falou, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Então ele fala para todos, agora quantos vão ouvir? Isso requer um coração fiel ao Senhor. E considerando a palavra do Senhor em Coríntios, tivemos conversando, eu, Fabrício, depois Rafaela, e esses dias também a Miriam, né? Há um ponto que a gente precisa tocar nele com uma certa delicadeza, né? Com certa atenção. Mas, na verdade, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e muito mais na segunda, porque nós não entramos nela, nós temos muitas lições espirituais práticas para o nosso viver. Então, hoje nós vamos voltar a um tópico que é o capítulo 11. Não podemos passar por cima de nenhuma parte da palavra, assim como seria um extremo nos deter só numa parte dela, né? O Senhor Jesus falou que toda a palavra, né, que procede da boca de Deus nos alimenta, né? 1 Coríntios 11, nós consideramos um pouco, né, sobre a questão da ceia, mas a primeira parte do encargo de Paulo nós praticamente passamos muito rápido, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-la entreguei. Quero, entretanto, que saibais. Vamos buscar aqui um pouco. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que ele queria que os irmãos fossem seus imitadores, como também ele era de Cristo. Paulo não queria apenas que os irmãos o imitassem de qualquer maneira, mas Paulo queria que os irmãos o imitassem porque ele não andava por si mesmo. Paulo não fazia por si mesmo o que queria, porque Cristo também não fez o que queria. Por diversas vezes Jesus falou, né, que a palavra que ele falava não era dele. As obras que ele fazia também não era dele. Mas como ele via o Pai fazer, ele fazia. E como ele ouvia o Pai falar, então ele falava. Então Cristo, ele se esvaziou de si. Ele não viveu para si. Na verdade, o Verbo de Deus se fez carne para se tornar o Cristo. E a sua missão foi a cruz, né? Ele foi até o Calvário. Então, assim, Cristo representa uma entrega absoluta, uma rendição absoluta à vontade de Deus.
quando Jesus fala, né, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Então, quando Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está até confrontando a libertinagem da igreja. Por quê? Embora dizendo que era o corpo de Cristo, muitos deles queriam fazer o que queriam. Isso nega que são o corpo de Cristo. Ou somos corpo de Cristo, ou não somos corpo de Cristo. Mas se somos e pregamos que somos, ou se não pregamos, mas cremos que somos, a prova que somos é que nos sujeitaremos ao cabeça, ao senhorio de Cristo. Então, existem alguns momentos que não nos sujeitamos porque não vemos. Nós não temos revelação da palavra. E nesse quesito não há pecado, não há violação. Você não viu, né? Então, você não está quebrantando nada. Mas uma vez que vemos a vontade de Deus, como poderemos deixar de obedecer? Então, a tragédia da igreja em Corinto é que, apesar de terem visto tantas coisas, eles estavam se desviando de muitas delas. E esse é um problema grave da igreja. Se a igreja conhece a autoridade da palavra, se a igreja conhece a vontade de Deus e ainda assim ela insiste em fazer aquilo que Deus fala para não fazer, então estamos perdendo o terreno da igreja e deixando de ter aquele testemunho como corpo e passamos a ter testemunho de humanismo, de um cristianismo mundano, né? Secularizado. E perdemos esse terreno do reino de Deus. Então, quando Paulo está falando, sede meus imitadores, fala, olha meu viver, olha a minha vida. Ele não está dizendo que ele é perfeito, mas ele quer dizer que não vive para os seus próprios interesses. Se vocês, como se estivesse falando, vocês me têm como pai, então vocês devem obedecer à paternidade espiritual. Na verdade, ele chegou a falar isso lá no capítulo 4, 17, né, que ainda que eles tivessem tantos mil pais, tantos mil mestres, eles tinham apenas um pai, porque eles foram gerados pelo Evangelho através de Paulo. No entanto, eles deixaram de imitar as pegadas de Paulo. Então, assim, se nós queremos também viver a carreira cristã e a vida da igreja conforme a palavra, como precisamos dar atenção especial à palavra do Senhor. No início da vida cristã, nós achamos que tudo é graça e que pela graça nós temos muita liberdade. Nós temos até liberdade para escolher o que fazer e o que não fazer. É mais ou menos como uma criança dentro da sua casa. No começo ela acha que tem muita liberdade, mas quando ela começa a crescer, começa a ligar a televisão, jogar as panelas no chão, quebrar um copo, aí a mãe começa a corrigir. Sim, você tem liberdade para brincar no tapete, no quintal, nos quartos, mas você não tem liberdade para arranhar os móveis, pegar uma caneta, riscar um sofá, não é verdade? Riscar uma camisa, quebrar uma chave, bater nas panelas, abrir a geladeira e ficar ali mexendo, né? Ou tirando tudo da gaveta. Toda criança gosta de abrir o guarda-roupa, botar as coisas tudo para fora, gosta de calçar sapato dos pais, não é? É uma coisa impressionante. Menino, então, tudo quanto é sapato quer pôr no pé, cai direto, viu? Vocês fiquem espertos, viu? Vai no alto. Mas os pais que são responsáveis e amam, porque existe esse porém também, eles vão educar. E não existe como educar sem corrigir, sem ter disciplina. Disciplina é amor. E Deus também faz assim conosco. Parece que a igreja é livre. Parece que todos nós podemos fazer o que queremos, mas na verdade não é assim. Isso seria uma democracia. Na democracia cada um faz aquilo que der na telha, né? Der na cabeça. Mas a igreja não é uma democracia. Então, em muitos momentos, Paulo está corrigindo a caminhada da igreja, e o que é interessante para a nossa lição é que a igreja em Corinto representa uma igreja em declínio. Ela não é uma igreja de acordo com a vontade de Deus.
Por exemplo, se a gente atentar claramente para os fundamentos da carta aos Romanos, que ali fala dos sólidos fundamentos da vida cristã, nós vamos ter uma vida cristã adequada, como que Paulo apresentou na carta aos Filipenses, que a carta aos Filipenses fala da experiência cristã normal. Para mim, o viver é Cristo. Resumindo, é isso. Se cada cristão viver os fundamentos de Romanos, ele vai ter a experiência da vida cristã como Filipenses. Aí nós teremos uma vida da igreja como a carta aos Efésios. Porque o que Paulo está apresentando na carta aos Efésios é o viver da igreja normal. Unidade do Espírito, com um ministério forte, todos participando para atingirmos unidade da fé. E temos uma série de outros detalhes, como família, vida cotidiana, o propósito de Deus soberano em Cristo, enfim. Mas na carta de Paulo aos Efésios temos uma ideia da vontade de Deus em relação à igreja. Mas como que vamos ter a vida da igreja na carta aos Efésios se os cristãos não viverem os fundamentos da carta aos Romanos e não tiverem a experiência de vida cristã normal como Filipenses? Você percebe? A igreja é formada por cristãos. E se os cristãos não têm fundamento, não têm experiência bíblica com o Espírito Santo. E por isso a igreja não seria uma igreja adequada. Quando encontramos essa carta aos Coríntios, o que aconteceu? Eles tinham os fundamentos, ou pelo menos tiveram os fundamentos, mas porque deixaram os fundamentos, perderam a qualidade de vida cristã equilibrada. Agora eles não viviam pela vida de Cristo. Eles estavam vivendo segundo a carne. E porque eles viviam segundo a carne, então a igreja estava esfacelada em muitas facções, divisões, heresias e muitos comportamentos estranhos à vontade do Senhor. Está dando para entender, irmãos? Se nós não voltamos aos fundamentos da palavra, não seremos cristãos adequados. E uma igreja adequada, ela precisa de cristãos adequados. Então, como nós precisamos rever essas coisas? Quando Paulo está falando de ser de meus imitadores, ou seja, volta aos fundamentos. Volte à cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e sigam ao Senhor. Porque eles queriam viver como cristãos, mas negando a cruz. Porque aí cada um pode fazer o que bem entende. Sério isso, né? Então Paulo está dizendo, nem eu mesmo sigo a mim mesmo, né? Então ele passa a louvar que de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais, verso 2, de mim e retendes as tradições assim como vô-las entregueis. É importante entender esse termo tradições, porque tradições são mesmo que mandamentos, são mesmo que herança, né? Um legado. Existem muitas coisas que são legados apostólicos. E essas coisas precisam ser retidas, nós não podemos abrir mão disso. Porque são legados espirituais como herança que o Senhor entregou à igreja. Quando o Senhor fala à igreja em Éfeso, em Apocalipse, ele também fala que a igreja tinha preservado aquele legado que os apóstolos entregaram. Como diz em Atos, né, a igreja perseverava na doutrina de quem? Vocês lembram? Isso é legado. E nós, irmãos, será que estamos perseverando naquilo que os apóstolos deixaram na palavra? Então nós precisamos examinar à luz da palavra o nosso viver. Então Paulo aqui está elogiando, que bom que vocês reteram. No entanto, verso 3, quero entretanto que saibais. É possível guardar a tradição, mas perder revelação. Né? É possível você trazer a mamadeira da sua menina sem o mamar ou sem o leite. E o que adianta? Então o rótulo ou a vasilha, ela tem que ser de acordo com o conteúdo, né? Senão é enganoso. Nós temos uma garrafa que apresenta um produto e quando você vai tomar ele é outro produto. Então Paulo está dizendo, vocês guardaram a casca, vocês guardaram o aspecto doutrinário, mas onde está a vida? Onde está a obediência e onde está a revelação? Quero, entretanto, que saibais, ou seja, é necessário saber.
Agora surge uma pergunta para os nossos dias. É a vontade de Deus que saibamos o que o nosso irmão Paulo está tratando nesse capítulo? Ou não? Ah, mas será que essa carta não foi só para os irmãos de Corinto? Porque Paulo endereçou essa carta aos irmãos de Corinto. Será que foi só para eles? Vamos ver se foi? Vamos voltar lá a 1 Coríntios capítulo 1, porque essa tem sido às vezes uma desculpa liberal, de que esse assunto é um assunto só para a igreja em Corinto. Não é um assunto para o povo de Deus na sua totalidade. Entretanto, nós vamos ver que Paulo escreveu à igreja que está em Corinto, mas ele avançou. Verso 2, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você invoca o nome do Senhor? Eu invoco? Então essa carta é para você. Essa carta é para mim. Tem mais uma outra passagem, 1 Coríntios ainda. Capítulo 4. Quero só pontuar aqui o verso 15, né, que eu citei um versículo. Porque ainda que tivesses milhares de mestres, preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Mas o que eu quero agora é o 17. Por esta causa, 4:17, mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Por toda parte eu ensino em cada igreja. E tem uma outra passagem, que é o capítulo 16, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Está vendo? As igrejas. Claro, não está falando de denominações, né? Está falando do povo de Deus em cada lugar. Em cada cidade, uma igreja, um candeeiro. Então nós estamos encontrando passagens que estão mostrando e confirmando que o Paulo ensinava, ele ensinava a todas as igrejas. Não era uma mensagem aleatória, né, para cada lugar, uma coxa de retalho. A gente aqui gosta mais disso. Vocês lá podem ficar com aquela parte lá, porque a gente não se identifica com essa parte aqui. Não. A igreja, ela tem que ser responsável com todo o depósito, né, com tudo aquilo que Deus quis e se propôs a dispensar. Às vezes estamos numa mesa, a gente quer comer mais assim o bifinho com batata frita, né? Mas falou em brócolis, até um gilozinho, beterraba, tão bom para anemia, né? Para combater a anemia, a gente às vezes não quer. Então, minha filha, Deus criou isso. Deus criou isso. Tem coisas que a gente come porque gosta, né? E tem coisa que comemos porque temos responsabilidade com o organismo. Se você não come, vai para injeção. Então você escolhe injeção, bisturi ou então comer as coisinhas. É claro que tem coisa que nosso organismo rejeita, né? Mas muita coisa a gente não come por vaidade, por falta de disciplina mesmo. Então na Bíblia também queremos fazer assim. A gente gosta dessa parte, mas daquela ali é para aquela época. Ah, mas agora, irmão, nós vamos... Então, assim, ele ensinava a todas as igrejas, né? Em todo lugar. Esse é o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, né? Existem outras passagens, nós vamos nos deter por aqui. Vamos voltar ao capítulo 11. Então ele está dizendo
Quero, entretanto, que saibais. Então agora já é para nós. Por que será que o Deus soberano da Bíblia deixou essa passagem chegar até você e a mim? Se fosse só para aquela época. É uma incoerência muito grande, né? Ou ele não é Deus, ou nós não o entendemos como Deus. Eu creio que é a segunda colocação. Ele é Deus, ele é soberano, ele zela pela sua palavra, nós é que precisamos compreender pelo Espírito, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então agora, o que Paulo está querendo apresentar aqui? Paulo está apresentando a questão de governo. Irmãos, e falar sobre governo hoje é tão complicado, porque nós estamos num período assim de total abstinência à ideia de governo. Mas a igreja é um lugar de governo. Lembra quando Jesus orou? Venha a nós o teu reino, teu governo. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Porque no céu, Deus não tem resistência. Seu inimigo foi lançado do céu para a terra. Mas na terra, Deus precisa encontrar pessoas que se submetam à sua autoridade. E por isso nós também precisamos orar, venha a nós o teu reino. É a vontade de Deus que o reino dele se manifeste e se expresse em cada lugar. Na verdade, a igreja é o ambiente do reino. E no tempo que nós estamos vivendo, a igreja deveria expressar a autoridade do reino, ou seja, o lugar onde Deus governa conforme a sua palavra. Embora ele não tenha isso no mundo hoje, mas pelo menos na igreja é a vontade de Deus que o seu governo se manifeste. Então agora, Paulo começa a apresentar uma questão de governo, e isso não tem tanto a ver com comunhão de irmãos ou irmãs, ou mesmo de Jesus como filho do Pai. Ele não diz aqui, quero, entretanto, que saibais ser Jesus o cabeça da igreja, de todo homem, ou ser ou ser o Pai o cabeça de Jesus. Ele mesmo está falando da ideia de Cristo como cabeça da igreja. Mas ele está falando a questão de Cristo ser o cabeça de cada homem, e de que o homem é o cabeça da mulher. Não é tanto uma questão de comunhão entre irmãos na liberdade que nós temos, mas é uma questão de autoridade, é uma questão de ordem. Existe um irmão maduro na palavra, na sua época, chamado John Nelson Darby. Ele foi um dos Irmãos Unidos no avivamento da Inglaterra, depois do período do início dos anos 1834, por aí. E esses irmãos, eles conseguiram enxergar uma coisa maravilhosa. E o Atmani, ele compartilhou isso também, né? E outros irmãos. Que Deus tem 2 princípios que governam o universo e tudo que ele faz. Um chama-se graça, o outro chama-se governo. Deus faz tudo pela sua graça. Sua graça é incondicional. A sua graça é Deus fazendo tudo sem merecermos e nem termos como contribuir. Mas, no entanto, Deus faz tudo pela sua graça para nos capacitar a voltar a estar debaixo do seu governo. A graça de Deus, pelo qual fomos salvos, ela não foi dispensada para que possamos viver uma vida livre do governo de Deus. Percebe? Deus não nos salva para a gente viver simplesmente uma vida abençoada materialmente. Deus não nos salva simplesmente para não irmos ao lago de fogo. Na verdade, o propósito de Deus nem sequer mesmo podemos falar que é simplesmente a salvação. Alguns pensam que a salvação da condenação do inferno é a máxima da obra de Deus, do propósito de Deus, e não é. Pensar assim seria muito egoísmo da nossa parte. Significa que Deus fez tudo por nós simplesmente para nos livrar do sofrimento. Não. Deus nos salva pela sua graça para nos levar de volta ao seu governo. No começo, só havia o governo de Deus. Tudo Deus fez perfeito conforme o seu governo, conforme o seu propósito. Mas um dia Satanás se rebelou contra Deus.
Deus entregou a Lúcifer, aquela estrela da manhã, privilégios que ele praticamente não entregou a outro. E se você pegar, hoje não vamos nos deter nisso, o livro de Ezequiel 28 e Isaías 14, você vai ver que o inimigo, ele começou a contemplar no seu coração a sua própria formosura. E porque ele deixou de contemplar o Senhor e passou a contemplar a si mesmo, entrou o orgulho no seu coração. E agora ele quis usurpar o trono de Deus. Você imagina? Deus fez a ele e deu tudo pela graça. Mas ele queria pegar tudo que Deus lhe deu por graça como um meio de usurpar o trono de Deus. Quando ele passou a olhar para si, a vaidade, o orgulho entrou no seu coração. Ele deveria olhar para o Senhor, adorar o Senhor e viver somente para o Senhor. Às vezes fazemos assim. E essa é a obra do inimigo. Deus nos dá tantas coisas pela graça. E o que o inimigo quer que façamos? O inimigo quer que nós venhamos pegar tudo que Deus nos deu pela graça e venhamos concentrar em nós. Passamos a olhar para nós. Passamos a querer viver para nós. Até mesmo a igreja, nós queremos que a igreja seja de acordo com o que nós queremos. Que a palavra seja de acordo com o que nós queremos. Quantos lares esfacelados, né? Porque cada um do cônjuge quer viver o que é melhor para si mesmo. Não quer viver para o outro. Então, assim, quando o inimigo se rebelou contra Deus, ele tocou na autoridade. Ele extrapolou os seus limites. Ele poderia fazer muitas coisas, menos deixar de se submeter à autoridade de Deus. Agora Deus teve que o lançar. E diz a Bíblia que com ele veio 1/3 dos anjos, que também se rebelaram contra Deus. Quando houve essa rebelião, houve um caos no universo. Por isso você encontra no início de Gênesis, né, que a terra se tornou sem forma e vazia. Mas Deus não fez a terra sem forma e vazia. Depois você olha lá, Isaías 45, 20, vai dizer que Deus fez a terra perfeita para ser habitada. Não diz que Deus fez a terra um caos. A terra se tornou um caos. Por quê? Por causa dessa rebelião. O inimigo não era Deus, mas criatura, mas quis usurpar o trono de Deus como se fosse Deus. Mas você lembra que Paulo começa a falar logo no verso 1? Quero que sejais meus imitadores como eu sou de... Porque Cristo é Deus. Mas, no entanto, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se aferrou, não segurou o trono, mas ele se aniquilou, se despojou, ele se esvaziou de si para poder fazer a vontade de Deus, do Pai. Percebe, irmãos, a diferença? Ele é Deus, mas se submete ao Pai como Deus e nega a si mesmo para cumprir a vontade de Deus. O inimigo não é Deus, mas quer ser Deus. Então agora, Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam ser Cristo o cabeça de todo homem. O homem tem uma grande responsabilidade de representar a autoridade de Cristo. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Isso é uma cadeia de autoridade. Aqui já não está tratando do princípio da graça, mas está tratando do princípio do governo. Cabeça, liderança, senhorio. Isso é princípio de governo. Em outras palavras, poderíamos dizer que Jesus viveu na terra como que sem cabeça. Não fazia o que quis, o que queria. Mesmo no Getsêmani ele orou, né? Se for possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, ou seja, como eu quero, mas como a tua vontade, ou seja, o Senhor é meu cabeça. Eu não posso fazer o que eu quero. Falar de cabeça é o mesmo que falar de querer, é o mesmo que falar de vontade, é o mesmo que falar de autoridade.
Então Jesus, ele viveu revelando a sua cobertura, revelando que o Pai, que Deus, o Pai, era o seu Senhor. A sua grande missão na terra foi trazer o reino de Deus, foi trazer a autoridade de Deus para a terra, foi trazer a soberania de Deus para a terra. Você imagine quando você encontra Ele, e Ele é Deus, mas no entanto Ele fala que por causa da obra de Deus, o Pai é maior do que Ele, e Ele se sujeita ao Pai. Em essência é o mesmo Deus, em natureza também a natureza é divina. São três pessoas diferentes, tem uma comunhão como trindade, mas no tocante ao propósito e à obra, ou seja, o seu propósito, diz a palavra que o Filho nada fez de si mesmo. Já pensou o que é isso, irmãos? Significa que Deus é o cabeça de Cristo. O livro de João fala demais disso. Não demais, perdão, mas fala muito disso. Não faço por mim mesmo. Não falo por mim mesmo. As obras que faço não são minhas, é do Pai que me enviou. Então, Paulo agora está falando, olha, ele viveu pela vida do Pai e ele se sujeitou. Ele não veio fazer sua própria vontade. A missão de Jesus era revelar o senhorio de Deus, o Pai. Agora, se Cristo se comportou assim, e por isso ele tinha autoridade, por isso os demônios se sujeitavam, por isso Deus confirmava a sua obra, ele agora está dizendo que Cristo é o cabeça de todo homem. Ou seja, às vezes falamos, o homem é o cabeça da mulher, e acha que o homem tem autoridade para fazer tudo o que quer. Você me obedece porque eu sou o cabeça. Mas como que Cristo foi cabeça? Cristo foi cabeça morrendo. Foi, João? Né? Antes de ir para a cruz, ele já vivia uma vida mortificada. Percebe? A cruz foi a manifestação de uma crucificação diária que ele vivia. Ele vivia o princípio da cruz. Na verdade, a cruz é um princípio eterno da Trindade. Quando diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ele deu, esse deu representa a cruz. Ele abriu mão do que ele tinha. Percebe isso? Você só pode se dar se você tomar a cruz. Se você não tomar a cruz, você vai viver para você. Viver para nós, irmãos, é aniquilar o princípio da cruz. É falar que você manda em você. E você não tem nada com Deus nem com o seu propósito. É problema dele, não é seu. Você quer só que ele te abençoe. Como o diabo fez. E você viveu o princípio do inimigo. Olhar para si. Então, agora ele está mostrando que o homem tem uma missão. E essa missão é representar a Cristo como cabeça. Se os varões não se sujeitam a Cristo, ele não pode trazer o espírito, a vida, a mente de Cristo para dentro de casa para sua esposa. Não existe uma mágica, né, para viver a vida da família dentro de casa. Existem princípios espirituais. Se Cristo se sujeita a Deus, toda a potestade vai se sujeitar a Cristo. Por quê? Porque Cristo está sujeito à autoridade maior. Não é isso? Então o Pai, ele pode intervir a favor do seu filho, porque ele está debaixo de autoridade. Agora, se o homem também se sujeita a Cristo, tendo Cristo como cabeça, agora sim, tudo aquilo que é de Cristo passa a ser do homem. E todo o problema do homem passa a ser de Cristo. Nós podemos ter uma afinidade com Cristo, de que não estamos fora do seu reino. As coisas não vão estar separadas de nós e dele, porque nós estamos vivendo para representá-lo, para que ele tenha caminho de manifestar sua autoridade entre nós. O grande problema, irmãos, é que nós não conhecemos bem essa questão de autoridade. Por isso o homem às vezes está desautorizado em querer ser autoridade, porque ele quer representar uma autoridade dele. Ele quer manifestar a si mesmo. Deus não colocou o homem para ser cabeça da mulher
para manifestar o homem velho caído. Entende como? Deus colocou o homem como cabeça da mulher para revelar a Cristo. Que diferença, né? Só tem uma maneira do homem ser cabeça. É ele morrendo para si, para que Cristo viva através dele. É claro que se o homem também não está debaixo de autoridade, nem por isso dá margem à mulher não reconhecê-lo como sua autoridade, porque ele vai dar conta diante de Deus. Mas é um princípio de cadeia, é um princípio de fluir de autoridade. Cristo está sujeito a Deus o Pai, e o homem está sujeito a Cristo. Se Cristo está sujeito a Deus, tudo que é de Deus o Pai passa através de Cristo e chega até o homem. Às vezes, irmãos, nós oramos, ó Deus, faça isso na minha casa. Mas quem é o cabeça da sua casa? O cabeça da sua casa é você, não é Cristo. Cristo é o cabeça do homem e é o cabeça da igreja. Muitas coisas foi Cristo que fez, debaixo da autoridade de Deus. Mas era Ele que fazia. Por não conhecermos a autoridade de Cristo, nós oramos para que Ele faça as coisas na nossa casa. Uma vez estava conversando com um irmão, não, nós estamos orando para que o Senhor faça isso. Falei, mas irmão, Ele não vai fazer. Não. Mas por que não? Porque essa é a responsabilidade sua, não de Cristo. Quem vai corrigir o seu filho? É Cristo? Ou é você? A quem diz a Bíblia, corrija a criança enquanto é tempo? Ou o filho entrega a si mesmo, vai envergonhar a Cristo? É assim que diz a Bíblia, ou vai envergonhar os pais? Vai envergonhar os pais. Não adianta os pais orar para Deus abençoar as crianças se ele não usa a vara, a correção, a disciplina. Vai impedir. Orar, pedir para Deus dar sabedoria. Não, aí está certo. Mas pedir para que Deus... Estou falando as crianças que estão debaixo de autoridade. Né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que às vezes nós queremos transmitir para o Senhor uma responsabilidade que é nossa. Ele já deu. Mas nós precisamos representar a autoridade do Senhor. Quando nós estamos debaixo de autoridade e agimos em nome do Senhor, agora aquela intervenção de Deus em Cristo entra dentro da nossa casa e entra dentro de tudo que Deus nos deu para fazer. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando um pai de família se sujeita a Cristo e passa a ser autoridade em casa. Quando ele fala com o filho, o Espírito Santo confirma dentro do coração do filho de que essa é a vontade de Deus, porque ele está debaixo de autoridade. Percebe? Então, esse verso 3, embora seja um verso pequeno, mas ele tem tanta riqueza porque ele está tratando a questão de autoridade. Lembra no capítulo 14, quando diz assim, na reunião da igreja as mulheres estejam em silêncio. Aí se tiver alguma dúvida, faça o quê? Chama os presbíteros à parte e pergunta para ele. Não é assim que está lá no capítulo 14? Não, pergunta o marido em casa. Por que, irmã Lúcia? Por que, hein? Por que, hein, Gilmar? Pergunta o marido em casa. Eu sou o cabeça. Pronto. Quem que é o cabeça da sua mulher? Eu. Não é o pastor. Não são os presbíteros. Você está vendo, irmãos? Mas o cabeça fala, puxa, mas eu não sei. Na verdade, isso aí, Deus colocou pastor para te dar o dízimo para isso. Hã? Nossa, Deus é tão sábio, né? Pergunta em casa o seu marido. Ele já sabia que havia um bafafá na igreja. E como é comum, né? Porque Deus quer que o marido represente a Cristo. Mergulhe, tenha responsabilidade espiritual. Não quer dizer que a gente não pode ter comunhão em alguns assuntos, mas quer dizer que não pode haver substituição. Assim como seria incorreto e indecente um líder na igreja falar assim, irmão, eu não estou gostando que você está usando essa roupa. Ué, mas ele não é marido da irmã, como é que você vai falar um negócio desse? Essa blusa listrada, vermelha e branca, parece uma zebra. Que isso, gente? Mas isso é porque não se conhece o princípio da autoridade. Ninguém tem autoridade para entrar no lar de um irmão e querer interferir em assuntos da família que diz respeito à família. Os líderes podem aconselhar, mas não pode substituir. É diferente as coisas, né? Como nós precisamos, né, aconselhar os irmãos,
está debaixo da autoridade dos irmãos que Deus colocou para nos governar, mas se o que temos feito é do Senhor, deixa que o Espírito Santo testifique. E se os irmãos estiverem em rebeldia, e se formos autoridade, o Senhor que vai cuidar disso. Mas aqui, irmãos, como nós precisamos voltar para esse princípio de autoridade. Por quê? Porque isso tem a ver com a obra de Deus no sentido universal. E nós vamos ver que inclui até os anjos, né? Vamos voltar para a palavra. Mas lembre-se disso, aqui não tem a ver com a questão de irmã e irmão. Ele não está falando que o irmão é cabeça da irmã. Ele está falando que o homem é cabeça da mulher. O homem. E não é só o marido, mas ele está falando de um princípio da criação. Imagine que você, mulher, é sujeita ao seu marido, homem, mas no entanto você entra no mercado, vai comprar carne, e o cara corta lá a carne grossa, o bife grosso, aí vem o outro separa as coisas que você não quer, ou trata você de qualquer maneira, você é muito rigorosa. Você iria desacatar esse homem? Às vezes nós fazemos isso, né? Tratamos as pessoas assim, eu sujeito ao meu marido, ou eu sujeito ao meu patrão e também sou sujeito ao Senhor. Mas às vezes quando chegamos diante de outra pessoa, nós não reverenciamos. Isso significa que nós não somos sujeitos. Deus está falando que o homem é a cabeça da mulher no sentido de princípio de governo da criação. Toda mulher, quando encontrar um homem, deveria reconhecer que ele representa a autoridade. Ele representa Cristo. E ainda que ele esteja inadequado, ainda assim ele representa a autoridade. Ele vai ter que dar conta ao Senhor. Então, não podemos estar sujeito àquela pessoa que Deus colocou diretamente sobre nós, mas os que estão indiretamente a gente se rebelar. Vamos dar um outro exemplo. Digamos que temos pastores entre nós, ou irmãos que têm cargo da liderança entre nós. Nós nos sujeitamos a esses irmãos. Mas, no entanto, quando encontramos outros irmãos, nós desprezamos eles. Seria correto isso? De maneira nenhuma. Todos são servos de Deus, ainda que uns tenham uma responsabilidade direta e outros indireta. Mas nós não podemos desrespeitar nenhum deles. Então, se você desrespeitar um trocador de um ônibus, um homem, se uma irmã faz isso, ela está desrespeitando o próprio Cristo que constituiu o homem na criação como cabeça da mulher. Ele não é o seu marido, por isso ele não vai intervir na sua casa, mas está falando de ordem na criação. Percebe a diferença, irmãos? Como nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus em todos os lugares. Tem irmãos que vai no médico, aí o médico fala, olha, toma isso, faça assim, viu, minha filha? Aí depois chega, irmão, ora por mim. Mas por que você quer que eu ore? Não, é porque eu fui no médico, ele falou que eu estou com as gordurinhas, estou com isso, estou com aquilo, mas não estou querendo parar de comer o que eu gosto de comer ou tomar esse remédio. Então para que você foi no médico? Sujeito à autoridade. Na medicina ele é autoridade. Eu vou orar contra a autoridade? Percebe, irmãos? Então para que você foi? A menos que o médico esteja errado. Mas nós achamos que Deus vai nos curar só diretamente. Um milagre. Ele vai enviar um anjo, de preferência Gabriel. Não gosto muito dos anjos menor que Gabriel. Não sou qualquer um, né? Eu vou pedir aos irmãos que orem para Deus me curar, mas não quero que Deus me cure através dos irmãos, não. Quero que Deus cure direto. Os irmãos vão só orar. Que isso, irmãos? Se você foi curado através da cirurgia ou milagre, seja o que for, tem que transferir a glória para Deus. Mas nós escolhemos como nós queremos que Deus faça as coisas. Me lembro que uma vez tinha uma viúva em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, passando algumas necessidades. E aí eu estava no meio para ajudar a aconselhar. Alguém falou, não, nós vamos levantar uma oferta e tal. Aí eu parei, lembrei. Falei, irmãos, por que Paulo falou para não ser escrita viúvas com menos de 60 anos? E que tivesse também sido mulher de um só marido. Por que se foi viúva de 2 maridos e tivesse menos de 60 anos, não deveria ser escrito para receber as ofertas da igreja? Não quer dizer que você não pode socorrer uma irmã que está passando necessidade. É porque uma pessoa
menos de 60 anos ainda pode fazer alguma coisa. É menos se estiver inválida, né? E se teve 2 maridos, provavelmente ela tem hoje no nosso caso é pensão, né? Do segundo marido, e deve ter algum patrimônio. Ou seja, você não pode pegar a oferta da igreja e vai dando assim para qualquer um e de qualquer maneira. Tá certo? Você pode até socorrer, mas se ela tem uma pensão e ela tem uma herança ou tem propriedade e pode trabalhar, vai ficar em casa dormindo e não vai buscar os seus direitos e vai tirar a oferta da igreja para isso? Isso é desordem. Digamos que ela tem mais de 60 anos e o marido que morreu não deixou uma boa pensão. Aí nós podemos ajudar? Não. Vamos ver o que a palavra fala. O que a palavra fala? Que se tiver filhos, que os filhos aprendam a cuidar das suas viúvas ou da sua mãe, né? Para não sobrecarregar a igreja. Irmãos, isso está na Bíblia, hein? Eu não estou inventando ideia não, viu? Porque no livro de Atos, os irmãos reclamaram, pegaram o dinheiro e começaram a dar para as viúvas. E depois faltou, porque no capítulo 11 de Atos, Paulo teve que levantar oferta em várias congregações do gentio para socorrer a igreja em Jerusalém. Porque eles acabaram com tudo que os irmãos ofertaram. Quer dizer, muito bonito, né? Mas, e agora que acabou tudo? Como é que a gente vai fazer? Agora as igrejas gentílicas vão ajudar a igreja dos judeus. Claro que vem um tempo de fome, de tribulação. Então Paulo começa a colocar alguns parapeitos, né? Alguns equilíbrios. E isso é ordem. Irmão, mas eu senti de pegar a oferta da igreja e fazer assim. Mas você sentiu, mas o seu sentimento tem que estar debaixo de autoridade. Os diáconos não podem fazer o que querem, eles têm que estar debaixo da autoridade dos presbíteros. Imagine se cada um sentir fazer as coisas, pega lá a oferta da igreja e faz o que quer. Isso é bagunça. É a oferta do Senhor que os irmãos deram, não pode fazer o que quer. Isso é governo. Percebe, irmãos? Então eu falei, olha, essa viúva tem direito à pensão. E às vezes tem mãe que tem... Eu conheço uma mãe cristã que tem 3 filhos, o marido não paga pensão para os 3 filhos. Ela é separada. Aí pede oferta à igreja. Eu falei, não, senhora. Nós podemos até ajudar uma cesta básica. Nós podemos ajudar a pedir algumas irmãs que vão com você. Você vai levantar a documentação dessas crianças e vai entrar com um processo. O seu marido, o ex-marido, tem que pagar a pensão das crianças. Mas eu tenho dó dele. Eu falei, mas enquanto você tem dó dele, ele está enchendo a cara de cerveja. E você quer tirar a oferta da igreja? Você não tem dó da igreja? Eu falei, nossa, que irmão duro. Não, não é duro. É para isso que tem que ter presbítero na igreja. Senão vira bagunça. E isso é amor, viu? Não é verdade? Às vezes nós não queremos nada com o governo. A gente quer fazer as coisas assim, da maneira que quer. Paulo está apresentando isso aqui, viu, irmãos? Governo, autoridade. Por isso ele vai falar no verso 4, eu não estou muito preocupado em acabar isso aqui hoje, mas eu queria que isso aqui ficasse muito claro, porque é a primeira vez que nós estamos comentando sobre isso. Talvez eu estou até enrolando assim, sendo demorado, mas é melhor ser assim do que vocês nunca mais esquecerem isso e até me odiar, se eu falar alguma coisa aí que vocês não vão gostar, do que falar rapidamente e depois, não entendi nada que o irmão falou, né? Então vamos voltar aqui para o 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Você vem daquela época, se entrasse no estabelecimento, tinha que tirar o bonezinho, né, Lúcia? Os homens tinham que tirar, né? Eu também sou. Mas hoje o pessoal não tem isso não, viu? Por isso que o jovem tem que ir pro exército mesmo, para entrar no cacete, para aprender a respeitar a autoridade. Hoje é uma bagunça, né? A gente vai dar graça na mesa, e se deixar o jovem mete a mão na carne, em tudo, não respeita os mais velhos, as grávidas. Nós temos que voltar para os princípios, né? Misericórdia. O mundo está assim, mas a igreja tem que ser corrigida, né? Verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Puxa, estava tão bom o verso 3, né? Fala só de Cristo, dos anjos, de Deus. Agora tem um negócio de cabeça, de véu, de oração. Então vamos continuar. Porque se a mulher não usa véu, nesse caso,
que rape o cabelo. Rapar aqui é o mesmo que pegar uma navalha. Viu, Jéssica? Rapar é rapar. Careca. É. E a Miriam fez uma cara feia ali. Mas se lhe é vergonhoso o cortar o cabelo curto ou tosquiar-se, o que você acha, Cintia? Que amanhã você acordar raspadinha. Aí, ó. É vergonhoso a mulher estar com o cabelinho, vamos dizer assim, não precisa raspar, só igual o meu assim. Seria vergonhoso? É isso que está dizendo aqui, ó. Portanto, se a mulher... verso 6, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Quer dizer, Deus dá liberdade às mulheres se não quiser usar véu. Não precisa usar. Desde que você cumpra esse requisito. Qual? Raspar a cabeça. Ou cortar. Não, isso aqui não é imposição não, nós estamos só compartilhando. Hã? Não, nós estamos só falando o que a Bíblia fala, viu? Vamos continuar. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Porque quando se fala de cobertura, está falando de autoridade. Se o homem cobre a cabeça e ele representa Deus, significa que tem alguém sobre Deus. Tem alguém maior do que Deus, tem alguém que tem mais autoridade do que Deus. Mas se o homem representa Deus e não tem ninguém sobre Deus, e a cobertura representa governo, está debaixo de autoridade, por isso que ele está dizendo que é vergonhoso o homem cobrir a sua cabeça, porque seria o mesmo que diminuir a Deus, né? Mas a mulher é glória de quem? De quem, gente? Do homem. Do homem. Oh, meu Deus. Isso parece que morreram. Ou seja, irmãos, quando a mulher não se coloca no seu lugar, sabe o que ela significa? Significa que ela está no pé de igualdade com o homem. Assim como Satanás queria se colocar no lugar de Deus. Está dando para entender claramente ou não? Tá. É isso que significa. Fala Deus, vai chegar a hora. Porque o homem, eu estou no 8, né? Não foi feito da mulher. Deus fez o homem da onde, então? Hã? Quem falou mais? Você? Questão de governo, tá vendo? O homem não foi feito da mulher. O homem foi feito da onde, então? Isso, gente, vamos lembrar da Bíblia, né? Isso é uma questão de governo, irmão. Deus fez como quis. Tá certo? O governo representa a autoridade de Deus, né? O homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O que seria de vocês sem nós? Não é brincadeira, viu? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. Olha o propósito, hein? Às vezes a mulher quer que o homem vive para ela, o escravinho dela. Só falta botar um cabresto, subir em cima e meter um chicote. Não é isso, gente. Claro que o homem que ama a mulher, porque ele é cabeça da mulher, como é que Cristo foi cabeça da igreja, Gilmar? Dando a vida. Morrendo, né? Dando a vida por ela. E isso é ser cabeça, né? Deixar que a autoridade do Senhor passe. Ele vai amar a mulher, mas vai amar e morrer pela mulher para cumprir o propósito de Deus e não para satisfazer o ego da mulher. Você entendeu a diferença? Ele ama a mulher, tem que ser o provedor da mulher. Não é verdade? Tem que cuidar da esposa, mas por causa do propósito de Deus. Se ele não vive por propósito de Deus, Cristo não está sendo cabeça dele. Ele mesmo está sendo cabeça de si mesmo. Então, na igreja, infelizmente, o que Paulo está corrigindo é que não só o homem, mas as famílias estavam perdendo esse senso de propósito de Deus. Estavam invertendo as coisas, centralizando tudo no homem.
Vamos continuar. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ou seja, Deus fez que a mulher fosse criada para ser ajudadora do homem. Ué, mas ajudadeira de quê? Ser mecânico? Ser editor? Ser... Não, o homem é isso, graças a Deus, né? Que cada um tem a sua função. Mas ajudadora do homem, que é um cooperador do Senhor no seu propósito. Está fazendo o que com a sua vida, hein? Homem. Deus quer que os homens sejam homens, não os bagos de jaca que não sabem para onde vai nem para onde vem e vivem uma vida assim totalmente passiva e irresponsável. Percebe, irmãos? A mulher tem prazer em cooperar com o homem quando o homem tem senso de propósito, mas ela se sente desprotegida. Muitos dos problemas das famílias vêm por quê? Porque os homens não sabem ser homem. Tem mulher que governa muito mais a casa do que o homem. Não é porque também ela é rebelde que quer assumir a casa. É porque se ela não fizer, o barco afunda, porque o homem é um banana. E Deus quer resgatar isso. Eu que tenho 3 filhas, eu fico preocupado. Cadê os homens? Não é? Quando eu falo homem, não estou falando macho em si. Eu estou falando homem moralmente, né? Homem com estrutura bíblica, homem com estrutura no pensamento do Senhor. Trabalha, tem responsabilidade, é verdade. Tem conta no cara de pivete, né? No cara de moleque. Tem 30 anos, barba na cara, mas merece uma coça. Não tem nada para oferecer. Mas quer casar. Casar para passar fome e vir morar na minha casa. Eu não quero. Vou soltar o cachorro em cima. Por isso que eu estou criando o máximo aí. Cresce lá embaixo. Dormindo aqui. Cuida da casa. Então veja bem. A mulher foi criada por causa do homem. Então os homens na igreja... Paulo fala, ó irmãos, desculpa, fica com o dedão aqui, ó, capítulo 16, olha aqui o que Paulo fala. Meu Deus, isso é para mim também, viu? Que eu sou homem, né? Capítulo 16, verso 13. Não ri não, Rafael. Não, eu tô vendo. 16, 13, leia aí, Gilmar. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem. Tá vendo? Sejam fortes. Homens, sejam homens. Ué, mas Paulo está falando isso para os irmãos, eles não eram homens, não? É assumir a posição de homem. Mas ter forte não é fazer musculação. Esse negócio hoje vai... Então, assim, a mulher foi criada por causa do homem, né? Não, se for para cumprir o propósito de Deus, pode fazer, ué. Pode fazer, ué. Pode fazer, fica Se forte. for para cumprir o propósito de Deus, fica melhor, né? Não morre cedo. Aí, Brett. Mas vocês estão entendendo, irmãos? Não, tá bom. Então, infelizmente, ó, presta atenção. Nós viemos de lares dilacerados. Muitos irmãos não tiveram pais. E os que tiveram pais, os pais não souberam educar. Então nós nos convertemos numa Babilônia, assim. Nós viemos de uma Babilônia, de uma confusão. Agora nós estamos começando a viver a igreja no propósito, no pensamento de Deus. E o que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer nos disciplinar, nos educar para representarmos a Cristo, os homens, né? E as mulheres representar a igreja. Então é uma nova fase. As mulheres têm que ter muita paciência com os homens, seus esposos, né? Porque eu acho que todos nós estamos nos empenhando, mas nós também não temos muita referência de paternidade, não. Existe uma crise de paternidade e de identidade. É uma redescoberta. Se a gente for fazer um encontro de homens para falar da função de homem, vai ser uma choradeira, porque tem muita coisa que a gente não sabe, nunca ouvimos. Então é uma nova fase. E esse livro, esse capítulo, ele não vai tratar só sobre a reunião da igreja e a questão da cobertura do véu, que talvez seja uma preocupação das irmãs, e ninguém quer descer isso goela abaixo. Nós estamos só ensinando a palavra e oramos que o Espírito Santo confirme a vontade dele no coração de cada um, né?
Mas que isso é um princípio sólido da palavra, a questão do governo, sim. Né? De que nós precisamos voltar a estar debaixo da autoridade de Deus, assim como Cristo foi sujeito a Deus, todo homem ser sujeito a Cristo e toda mulher sujeita ao homem. E a igreja ser um lugar que expressa a autoridade de Deus na terra. Não é uma bagunça que a gente canta o que quer. A gente quer cantar o que quer. Eu gosto desse hino, eu gosto daquele corinho. Vai escutar na sua casa. Compra o CD, põe um CD, fala o que você quiser. Põe o replepé, fogo do céu, dragão, serpente, o que você quiser. Mas a igreja é um ambiente para adoração ao Senhor, não é para o que você quer. Tem hino que você gosta mais. Mas por quê? Massageia o ego? Te faz se sentir mais livre? Tem que ter cuidado com isso, né? Então nós vamos entrando numa fase, irmãos, que temos que ser destronados. Porque nós, infelizmente, aprendemos a querer viver na liderança, né? Da nossa própria vida e queremos converter a igreja num ambiente para o nosso ego ser satisfeito. Igreja não é isso, não. Não é? Casamento e igreja são duas entidades onde Deus nos incluiu para nos disciplinar, para sermos transformados à imagem de Cristo. Casa para fazer sua vontade, dura pouco tempo o casamento. Não é verdade? E a igreja também é assim. Por isso que muita gente não pode congregar num ambiente desse. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos continuar aqui a leitura. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Está assim na sua Bíblia ou não? Eu estou no verso 10. Você já tinha visto isso por causa dos anjos? Já. Você sabia que os anjos estão olhando para você? Estão olhando para mim? Ô irmãos, isso aqui é tão grave, é tão forte por causa dos anjos. Trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Deus quer que os anjos aprendam com a igreja, com o nosso comportamento, vivendo uma vida correta com Deus. Deus não quer que a gente seja igual Lúcifer, que saiu debaixo do véu da proteção do Senhor. Ele tirou a sua cobertura e botou a sua cabeça para fora. Quem é o cabeça do universo? É o Senhor. Quando o inimigo colocou a sua cabeça para fora, ele está usurpando o lugar do Senhor. Percebe? Por isso ele foi destronado. Agora, por causa dos anjos, por quê? Vamos ver aqui duas passagens na Bíblia, depois a gente volta aqui para Coríntios. Vamos estar em Efésios capítulo 3. Vamos ler o verso 8 a 11, né? Efésios 3, verso 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, né? Então tem muita riqueza, né, nesse evangelho. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está vendo, irmãos? Deus quer que a multiforme sabedoria dele se torne conhecida agora por meio da igreja. Se torne conhecida a quem? Os anjos. Aos anjos, principados e potestades. Esses principados e potestades não está restringido aqui à autoridade humana, política, tal. Não. É em geral. E especialmente aos anjos benignos e malignos. Então, assim, essa Bíblia
que foi escrita para a nossa leitura, quando ela é praticada, obedecida por nós, ela se torna a Bíblia dos anjos. Ou seja, Deus está escrevendo a sua palavra em nós. Como disse Paulo, né? Vocês são a nossa carta escrita e lida por todos os homens, escrita pelo Espírito do Deus vivo. Nós nos tornamos a mensagem para a sociedade, mas também para os anjos. Percebe? Agora, quando não praticamos a palavra, o que está acontecendo? Não estamos manifestando a autoridade de Deus, nem a sua multiforme sabedoria, nem a sociedade e nem aos anjos. Então, quando a igreja se reúne, os anjos estão presentes. Salmo 37 diz, né? Acho que é o 37. Estou em dúvida, 34 ou 37. 34. Que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E Pedro diz que o diabo ruge como leão ao nosso derredor. Então você imagine o corpo de Cristo, os anjos e Satanás ao derredor, quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Mas a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Ou seja, quando a gente sai debaixo da autoridade do Senhor, os anjos saem e o que está no derredor vem para o meio da igreja agora. Por isso precisamos voltar para essa questão da autoridade, para estar debaixo da cobertura do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Uma outra passagem é Pedro. Vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. 1 Pedro 1, 10. Foi a respeito desta salvação. Olha aí, Gilmar. Senão a Miriam acha para você, vigia, hein? Que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então está falando dos apóstolos lá em Pentecostes, que receberam o Espírito e tal. Coisas essas, o que diz a sua Bíblia? Que os anjos anelam. Leia aí, Pesta. Finalzinho do verso 12. Os anjos sejam bem-aventados. Tá vendo? Muita coisa eles não sabiam. Deus não entregou o ministério da palavra aos anjos. Embora tem gente cantando aí bastante para os anjos, né? Que o anjo vem, o anjo foi, o anjo chegou, anjo de fogo, anjo de tudo quanto é tipo, né? É um culto aos anjos. Anjo voando em todo lugar. Misericórdia. Quase nada de Jesus. Então os anjos, eles atentam, eles querem saber. E como é que eles estão sabendo? Pela igreja. Enquanto as pessoas estão cultuando aos anjos, o livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Percebe a diferença, né? Vamos voltar aqui para Coríntios, só para fechar. E eu creio que na próxima reunião nós vamos discutir um pouco mais alguns pontos, né? O que você fez com ele, Fabrício? Portanto, verso 10, 1 Coríntios 11, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de que está debaixo de autoridade. Ô irmãos, por causa dos anjos. Não é por causa do seu ego, por causa das pessoas, não.
A igreja é o testemunho do Senhor também para os anjos. Se o homem não se sujeita a Cristo, ele está na mesma posição que Satanás. É possível a gente ser salvo e viver no princípio de Satanás. Estranho isso, né? Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Mas somos salvos pela graça de Deus para voltarmos a estar debaixo do seu propósito. E por isso temos que estar debaixo do seu governo. Mas ser salvo pela graça e viver do jeito que a gente quer é rebelião, é libertinagem isso. Seria como viver como inimigo, que foi criado por causa da graça ou pela graça para estar debaixo do governo, para executar a vontade de Deus. Tá certo? Então é possível, como está acontecendo na carta aos Coríntios, Paulo está dizendo: rogo-vos, irmãos, que não recebais a graça de Deus em vão. Está na carta de Paulo aos Coríntios. Porque eles receberam a graça, mas não queriam estar debaixo do governo. Queria fazer o que quer. Compreende? No Senhor, verso 11... Todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Graças a Deus, né? Que nós dependemos uns dos outros. Viu, minha filha? Para consolar um pouquinho, tá? Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. O homem também não é um extraterrestre que veio da nave espacial e caiu aqui na Terra, né? Ele está inchando aqui. E tudo vem de Deus, viu, Mirim? Tudo vem de Deus, viu? Graças a Deus que esse finalzinho aqui, senão as mulheres ficam... Julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Você não vai saber responder essa pergunta se não entender a questão do governo de Deus. É impossível, irmãos. A grande lição aqui é a questão do governo. Não tem como a gente separar esse assunto da questão do princípio do governo. Seria o mesmo que perguntar: julgar entre vós mesmos, é correto que o homem viva uma vida não submissa ao Senhor? É correto, né? Você acha que seria bom teu marido viver sem a cobertura do Senhor? Então o véu, ele é um testemunho exterior, um testemunho físico de que a mulher está debaixo de autoridade. É claro que se torna uma religiosidade se uma irmã usa o véu, mas no dia a dia ela leva uma vida obstinada ou uma vida sem sujeitar a autoridade. Por exemplo, desculpe a irmã Lourdes estar aqui presente, né, mas eu vou dar um testemunho para a nossa edificação. A irmã Lourdes não veio na reunião domingo? Partir do pão? Ué, irmã Lourdes, o que é isso? Por que você não veio, irmã? Você não está obedecendo a autoridade da igreja? Estou obedecendo a autoridade da igreja. Eu acho que se eu tenho a meu lar, minha família, meu marido, eu tenho que obedecer a ele. Está errado ou está certo, irmão? Hã? Está contra a autoridade da igreja fazendo isso? Está vendo? Está certo, irmã. Toda mulher esteja sujeita ao homem. Especialmente o homem dela, né? O marido dela. Ô, irmão, se a gente não entender isso, vira uma confusão. Quantas mulheres falam: você se vira, viu? A comida tá aí. Se quiser, liga lá para o tal, compra uma quentinha. Ué, ele pode até fazer isso. Se o marido der liberdade, não, minha filha, vai, eu quero que você vá, eu faço um negocinho aqui. Aí você está em paz. Saiu de baixo. Mas quanta gente está aí pregando o evangelho e mandando o homem para o inferno com mau testemunho, largando os filhos, a casa abandonada, e acha que está fazendo a obra de Deus. Não é assim, né? Então, essa é uma questão de governo. Isso é uma questão de princípio. E a gente precisa de sabedoria para viver isso no Senhor. Então, assim, quando Paulo está falando essa questão do véu, ele está, assim como o batismo é um testemunho exterior do arrependimento e do sepultamento, assim como a ceia é o testemunho da unidade da igreja. O Senhor não falou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida? E a ceia está representando isso? Senão a gente não precisava de ceia. Fala, não, nós comemos. Jesus falou que as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Para que partir o pão? Olha que eu conheço irmãos que já falaram isso.
A ceia é simbólica. Não tem que partir o pão. E outra coisa, conheço irmãos que falam que não precisa batizar também, viu? O batismo é a regeneração. Nasceu de novo, já está batizado. Para que batizar? Então não precisa ofertar, que a oferta também é simbólica, viu? Eu gostaria que ele cresce também que o almoço na mesa dele é simbólico também. Não precisa almoçar, não precisa comer, não precisa fazer nada. Vamos ver se ele aguenta 2 dias. Os homens chegam em casa igual um leão, né? Um tubarão. Tudo é simbólico. O milênio é simbólico, o batismo é simbólico, a ceia é simbólica. E nesse simbolismo não precisa reunir, não precisa dar palavra, não precisa de nada. Nós somos livres. Não tem autoridade na igreja. Tem gente assim, irmãos, vivendo isso. Então Paulo está falando que, eu agora estou dizendo, não Paulo, que assim como a ceia é física, como um testemunho espiritual, e o batismo é físico como uma realidade espiritual, e todas as demais coisas, na verdade, só existe uma realidade espiritual quando essa realidade se manifesta no mundo físico, senão ela não é realidade espiritual, porque nós somos humanos, o verbo se fez carne humana, assim também o véu. Se as irmãs falam que estão debaixo de autoridade, a palavra quer que isso seja manifestado, assim como o batismo é uma manifestação física do arrependimento. Aí eu falo, não, irmão, já me batizei. Eu me batizei a mim mesmo. Entrando nas águas do Espírito. Fiz isso essa madrugada. Profundo, né? Que espiritualidade. O outro irmão falou, irmão, havia um diácono no Rio, né? E esse realmente era um diácono. E visitava as famílias. Falei assim, irmão, eu tenho percebido que você não tem contribuído. Não é uma cobrança, mas você está passando algum problema, porque também nós podemos ajudar. Eu falei, não, irmão, eu estou contribuindo. Inclusive eu estou dando dízimo. É mesmo? Mas eu cuido dessa parte, né, de receber, de controlar e de administrar as contribuições. Eu não tenho visto a sua contribuição. Ele falou, não, sabe o que é, irmão? É que eu passo os olhos na igreja e o mais necessitado sou eu. Então eu dou dízimo para mim mesmo. Quer dizer, ele se tornou o diácono não da igreja, mas dele. Espiritual, né? Que direção maravilhosa é essa. Diz que ele é o maior necessitado da igreja. Aos nossos olhos, todos nós somos humanos, todos nós temos necessidade, né? Então, queridos, julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou seja, o sinal físico, porque você é de corpo humano, de que estamos debaixo de autoridade? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Já aconteceu de você ver um homem na rua, não sabe se é macho, fêmea ou florzinha? Na finta que a gente ama. Hã? Na finta que ama. Tem hora que você tem dúvida, é homem, mulher ou é flor? Que coisa feia, você não sabe o que é. E isso é uma desonra a Deus. Não é verdade? É indecente. O homem pode ter um cabelo cheio, né? Isso não tem problema nenhum. O problema é confundir-se com a mulher. Ele passar-se como mulher. Ele está desonrando o Senhor. Isso é Babilônia. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Você já reparou, irmãos, como que as mulheres cuidam do cabelo, hein, Fabrício? Nunca abriu tanto salão quanto hoje, né, irmãos? Tanto creme, loja de cosmética está crescendo. Por quê? Porque qual é a glória da mulher? A glória da mulher é o seu cabelo. Gasta tempo, né, mano? Ai, Malu agora deu um sorrisinho, assim. Você está falando, né? Mas não é verdade? A mulher, e isso é bíblico, viu? Não tem problema nenhum, não. O problema é virar escravidão, né? Que em casa tem dia que eu quase arrombo a porta do banheiro. O cabelo é a glória da mulher. Se a mulher tosquear o cabelo, ela se passa por homem. Ela perde a glória. É honroso a mulher ter cabelo, o cabelo comprido, né? Com exceção de quem não pode ter cabelo comprido. Também não tem discriminação em relação a isso, né? Mas se a mulher pode ter cabelo comprido e se cuidar, por que não se cuida? Mas você percebe que entre aspas, a vaidade da mulher, no bom sentido, é o seu cabelo. Mas, ao contrário disso, o homem que traz o cabelo grande, ele está se passando por mulher.
Quando a Bíblia diz no Velho Testamento, não vestirá a mulher roupa de homem, e o homem não vestirá roupa de mulher, o que ele está querendo ali? Deus está querendo preservar a identidade masculina e feminina. Ele não quer essa confusão homossexual que tem hoje, né? Mas tem muitos que acham que se a Não é verdade? calça como eu estou agora, que eu já estou. Está todas as irmãs, mas não é isso. Então, Porque isso é levo dessa maneira. Não, aqui está todo mundo errado, né? Isso é cultural, viu, irmã? Isso é cultural. É cultural. Na nossa cultura é comum as mulheres usarem calça. Agora, por exemplo, e nós usamos calça também. Agora, se você chega num país onde os homens usam saia e você botar calça porque você acha que isso é roupa de homem, lá você vai escandalizar aquelas pessoas, né? Então o que ele está falando é do homem ou da mulher tomarem aspectos diferentes de si. O homem se passa por mulher e a mulher se passa por homem. Não precisa botar a roupa, não, é só o homem requebrar um pouquinho, que já é uma coisa indecorosa. O homem tem que falar grosso. Você vai apertar, desculpa a liberdade, dá a mão. Filho. Não, eu pedi a mão de um homem, isso aqui é mão de mulher. Homem. Aí, ó. Não é para esmagar a mão, não, viu? Mas, irmãos, isso é sério. Você vai fazer um estágio numa empresa, fala, bom dia. Pronto, tá dentro. Eu quero o homem aqui dentro. Desmunhecou. Eu fiz alguns cursos, né? Mexer com administração, estratégia de um bocado de coisa, gestão pessoal. E parece que não, a postura, a voz, o comportamento, o sentar, tudo isso é analisado. E Paulo falou, gente, seja macho, seja homem. Os homens hoje querem se comportar igual bicha, igual mulher. Que Deus tem misericórdia de nós. E as mulheres querem virar homem, quer usar roupa de homem. Agora saiu uma moda, as mocinhas estão sendo desafiadas a pegar a roupa dos pais. O camisão, o calção, anda com o gavião da calça lá embaixo e anda assim. Isso é moda hoje. A moda das trevas, né? Porque tá misturando as coisas. Então, assim, é isso que ele está falando. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. Mas quando a gente esquece da própria natureza, a gente extrapola tudo. Pega os animais, né? Pega um leão, você pega qualquer um outro animal, você tem diferença de homem, de macho e fêmea, né? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Ele quer dizer que no aspecto físico, natural, já não está falando da reunião da igreja, viu? Ele está falando na vida diária. O seu cabelo é que faz a separação no aspecto visual de homem e mulher. O seu cabelo foi dado para fazer separação. Lembra que no Velho Testamento tinha o ato exterior, o santo lugar e o santíssimo, e eles eram separados por véu? Então o cabelo visto como véu é para fazer separação entre homem e mulher, fêmea e macho, na sua vida humana, na sua vida natural. No seu aspecto natural, se o homem deixa o cabelo crescer, significa que ele está assumindo uma postura feminina. É isso que ele está dizendo, que a própria natureza ensina isso para nós. Mas agora ele está transportando isso para a reunião da igreja. Que assim como na vida humana, natural, existe separação entre homem e mulher, e que a mulher está debaixo da autoridade do homem, quando nós nos reunimos como igreja por causa dos anjos, Deus quer um testemunho físico de que nós estamos debaixo da autoridade espiritual do Senhor. Contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume, nem, novamente, o que diz a Bíblia aí? Nem as igrejas. Esse era um assunto ensinado não só em Corinto, mas nas igrejas da época de Paulo. Não temos costume de contender. Alguns contendem por esse assunto. Não temos que contender. Se uma pessoa não tem fé, não compreende, não é para contender. Isso não é um assunto para ser imposto. Mas também não é um assunto para falar assim, irmão, essa página da Bíblia podia até arrancar. Tem gente que fala assim, por mim essa parte da Bíblia não tinha que estar aí. Porque isso é para aquela época. E aí tenta contender ou torcer as Escrituras. Por exemplo, o meu papel
estudando a carta de Paulo aos Coríntios, foi ser um expositor da palavra. Eu não posso nem diminuir, nem acrescentar. Tem coisa que eu não gosto muito como homem, mas como servo de Deus eu não tenho liberdade. Eu só posso obedecer. Percebe a diferença? Aquele que vai falar pelo Senhor, ele não pode impor as suas preferências pessoais na palavra. Ele tem que ser reto, tem que repartir corretamente a palavra. Senão deixa de ser a palavra do Senhor e passa a ser a nossa palavra. Então esse assunto nós não podemos torcer ele. É isso mesmo que a Bíblia fala. Você entendeu? E aí cada um leva isso diante do Senhor, não só as irmãs, mas também os irmãos, porque não adianta desejar que as irmãs usem véu na reunião da igreja, enquanto que os homens não se submetem a Cristo como autoridade. É claro que cada um dá conta diante do Senhor, mas nós não podemos diminuir esse assunto. Esse é um assunto que, já que estamos estudando a Epístola de Paulo aos Coríntios, nós precisamos valorizar esse assunto também. Assim como tem outras passagens da Bíblia que nós vamos ter que, se estivermos estudando Coríntios, vamos ter que falar tudo que está em Coríntios. Se estiver estudando Efésios, vamos falar sobre o livro de Efésios. Mas vamos orar, vamos compartilhar, vamos ter comunhão e vamos ter liberdade. Nos assuntos fundamentais, nos assuntos essenciais, nós temos que ter unidade, levar a sério. Nos assuntos não fundamentais, nós temos liberdade. Não dividimos por coisas que não temos a mesma compreensão, mas nem por isso diminuímos a palavra e, sobretudo, amor para caminharmos juntos. Que Deus nos abençoe. E na semana que vem nós podemos voltar a esse assunto. Se os irmãos têm dúvida, têm pergunta, à vontade, anote. Semana que vem a gente pode compartilhar mais. Amém? Que Deus nos ajude.